Muito bem, estamos de volta. A gente vai falar sobre saúde bucal, sim, mas a gente quer trazer um assunto mais interessante, talvez que você nunca tenha parado para pensar, a não ser quando está assistindo ali uma partida de boxing ou quem sabe um esporte um pouco mais agressivo. Porque cuidar da saúde bucal é importante, só que muitas vezes esse cuidado ele é negligenciado pelas pessoas porque elas não entendem o impacto que isso pode ter na nossa vida como um todo. Uma boca saudável previne diversas enfermidades, como você já viu aqui no Vida e Saúde, e essa saúde bucal ela tem relação direta com um bom rendimento da atividade física também. E eu sei que talvez você esteja curioso para entender mais sobre esse assunto. Por isso, a gente vai estar aqui com uma especialista. Nós convidamos a especialista em reabilitação oral, a doutora Patrícia Almeida, para nos ajudar a compreender como problemas bucais afetam a atividade física. Doutora Patrícia, bem-vinda ao Vida e Saúde. Que bom que você está aqui hoje. Tudo bem, obrigada pelo convite. A gente está feliz porque é um assunto diferente. A gente tenta trazer aqui vários aspectos que são importantes quando a gente pensa em saúde bucal, mas confesso que é a primeira vez que nós vamos falar disso aqui no Vida e Saúde, a atividade física sendo impactada pela saúde ou falta dela bucal, né? É verdade, esse é um assunto que, assim, era para estar muito mais em evidência, mas pouca gente conhece, e é tão importante, né? Fala pra gente um pouquinho, vamos falar mais abertamente, né? Qual é a relação entre exercício físico e a saúde bucal? Na verdade, está relacionado com tudo, né? Quando você faz atividade física, tudo na sua vida melhora, a sua saúde em si melhora. E não é diferente com a saúde bucal. Uma pessoa que pratica atividade física, o rendimento dela melhora em 22% comparado a uma outra pessoa que não faz nada. Gostei já então dessa informação. Agora, tem atividades físicas que podem comprometer mais facilmente a saúde bucal, né? Na verdade, nenhuma atividade física, ela compromete a saúde bucal, pelo contrário, né? Mas tem algumas atividades físicas que elas podem trazer um problema para a saúde bucal, vamos falar em queda ou em trauma. Quando a gente fala nisso, a gente fala simplesmente em trauma de dente. Como que isso acontece? Quando a gente está fazendo alguma atividade física que é de grande impacto, por exemplo, a corrida, ou jogo de futebol, que você tem um impacto com uma outra pessoa, aí você pode ter uma fratura no dente, por conta de trauma, uma pessoa com a outra. Tá, interessante pensar nisso, né? Esportes de contato, né? O basquete, por Sim. exemplo, que tem mais aquele corpo a corpo. Agora, levando isso em consideração, essa possibilidade de trauma, a corrida tem se tornado, por exemplo, uma modalidade muito mais acessível, muito mais gente está indo para as ruas fazer essa atividade. Talvez seria legal levar em conta não só a visita ao cardiologista, mas também a visita ao dentista antes de se colocar num projeto como esse, né, doutora? Sim, na verdade, quando a gente fala em corrida, tem várias outras coisas envolvidas. Por exemplo, quando você vai correr, você precisa de realmente estar com a saúde bucal em dia por conta de doença periodontal. Se você tiver uma doença periodontal, essa doença essas bactérias que estão ali na boca, elas podem entrar na corrente sanguínea e ir até o coração. Quem está correndo, isso assim, é um problema imenso. Aí o seu rendimento vai cair. Então, Então você tem que estar com a saúde bucal em dia, para não você fazer só principalmente corrida. não só escovando os dentes, passando fio dental e tomando aquelas medidas de cuidados diários, mas indo ao dentista, de repente, para minimizar esses riscos, né, doutora? Sim, isso é de extrema importância. Assim, ó, a saúde bucal, ela, de 100% dela, 50% você é responsável, cuidando em casa, com uma pasta de dente boa, com uma escova macia, porque ela não pode ser dura, passando o fio dental, escovando depois de todas as refeições. E você tem que ir ao dentista pelo menos a cada 3 meses, porque tem coisas que a sua escova e a sua pasta não vai conseguir tirar. E isso aí se acumulando dia a dia pode ter uma doença periodontal, uma gengivite, sabe aquele sangramento que dá na gengiva, que todo mundo fala, ai, eu tenho esse sangramento? Isso daí é um alerta. E quem tem esse tipo de problema vai ter um probleminha quando for correr.
Bom, vamos trazer agora, a nossa produtora preparou aqui um display muito legal, Isso. mostrando, tá bem legal, né? Mostrando Tá. uma corrida de obstáculos. E a gente vai tratar aqui de alguns obstáculos que são problemas bucais influenciando diretamente na aptidão física. Vem comigo, nós temos aqui, olha, uma corredora, decidiu sair do sedentarismo, decidiu mudar de vida e ela pode encontrar eu vou pular primeiro, ó. Um obstáculo que é o primeiro obstáculo de hoje, né? A má oclusão, doutora. Ai, 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 a má oclusão. Ela já passou esse obstáculo, graças a Deus, mas quando a gente fala em má oclusão, o que a gente está falando? Quando o paciente ele não consegue fazer ele não consegue se alimentar direito por conta de uma má oclusão, ele não vai conseguir triturar aqueles alimentos. Então, aqueles nutrientes vão se perder na cadeia digestiva. E aí não vai entrar na corrente sanguínea, não vai ir para o músculo e ele vai ter um déficit. Então, esse problema não vai dar certo, hein? Vamos ter que cuidar dessa má oclusão antes de fazer qualquer atividade física. E é interessante, doutora, que às vezes essa pessoa ela passou a vida inteira, está praticando atividade física agora já na vida adulta, mas teve essa má oclusão, esse problema que não foi tratado, que foi ali levado. Mas não adianta investir, por exemplo, em alimentos mais proteicos, mais nutritivos, porque ela não vai aproveitar. Então, gente, não vai conseguir correr atrás desse problema de má oclusão, que tem jeito, né, doutora? Claro que tem. Tem jeito para tudo, para tudo. A má oclusão, existe agora os alinhadores, tem os aparelhos convencionais, tem o autoligado, existe sim, tá? Tem jeito, só correr atrás. Vamos pular o próximo obstáculo na nossa corrida aqui contra os problemas, as disfunções, os problemas que podem atrapalhar a vida de quem quer fazer atividade física. A inflamação periapical, perdão. O que seria isso, doutora? Essa inflamação é aquela inflamação que eu te falei da gengiva, tá? Inflama o tecido ao redor do dente. Esse é o problema. Por que isso daí inflama? Por conta você começa a escovar o dente, se você não escovar o dente após todas as refeições, vai se acumulando o restinho de alimento perto da gengiva. E aí vai se acumulando, e a gengiva, a única maneira da gengiva falar que tem alguma coisa de errado é inflamando. Ela inflama e começa a sangrar. É aí que você fala, epa, tem alguma coisinha de errado. Essa inflamação causa dor, mau hálito, um desconforto terrível. Sensibilidade, então, assim, eu imagino, né? Sensibilidade por conta da dor que está acontecendo ali, não no próprio dente, por conta do tecido. Mas você acha que um paciente com essa doença, ele vai conseguir ter um bom rendimento? Não vai. Eu estou imaginando, a pessoa está concentrada na corrida ali, vai comer uma barrinha de cereal, por exemplo, que é mais firme antes da corrida, já deu ruim, já atrapalhou, vai atrapalhar o rendimento. Bom, vamos correr aqui, vamos passar para frente, a gente tem mais obstáculo a ser vencido, mas a gente vai com fé. Olha aqui, Tá certo. Esse problema aqui de saúde bucal também pode atrapalhar não só o desempenho na aptidão física, mas também a autoestima, a autoconfiança, doutora, perda dentária. Olha, a perda dentária, graças a Deus, existe solução para ela, né? Tem uns implantes, tem próteses removíveis, mas se você tem uma doença periodontal, lembra da inflamação que a gente acabou de falar? Uhum. Se isso começa a evoluir e o paciente não cuida, o dente começa a ficar mole e ele sai. Então, a gente tem a perda de um elemento dentário por conta de um problema que era pequenininho lá atrás, que dava para ter sido resolvido, escovando, indo ao dentista, não negligenciando aquele sangramento na gengiva, porque o que eu escuto muito é assim, é só um sangramento na gengiva. Não, não é só um sangramento na gengiva. A gengiva tá te falando que tem alguma coisa de errado no seu organismo. Então vamos cuidar disso, porque o problema pior quando a gente fala em saúde bucal o problema mais grave é a perda dentária. Pois e aí, a única coisa que a gente tem que fazer é repor esse dente, né?
Agora é o seguinte, doutora, essa perda dentária ela pode acontecer não necessariamente por um trauma, né? Tô percebendo aí que pode ser uma coisa besta que vai fazer esse dente cair. Na verdade, assim, ó, quando a gente fala em saúde de boca, em doença periodontal, a gente está falando dessa perda de dente. A única coisa, tem o outro caso, que é no trauma. O paciente está correndo, caiu, o paciente está correndo, não foi no cardiologista, não foi fazer os exames, não sabia que tinha uma labirintite, no meio da corrida, caiu e bateu a boca. Teve a perda do dente, infelizmente. Agora, esse caso é de um trauma. Esse outro é mais grave, que é a perda do dente por conta de uma doença periodontal. Que quando a gente tem a perda do dente por uma doença periodontal, a gente não tem só a perda do dente. A gente tem a perda do osso que envolve aquele dente. É muito pior. É isso que eu estava tentando dizer, talvez eu me expressei mal, que essa perda dentária, ela não vai, é diferente daquela perda por trauma. É uma perda que a gente tem uma parcela de culpa e uma parcela de responsabilidade. Por isso, você que assiste Vida e Saúde, não dá para ficar mais nessa mais, não. Tem que mudar a sua conduta, tem que tem que vencer esse obstáculo, tá? Vamos para mais um aqui, gente, ó. Estamos na linha de chegada já. Esses são alguns dos problemas que nós vamos enfrentar. Periodontite. Bom, a doença periodontal, além dela fazer com que você tenha a possibilidade de perder um elemento dental, você pode ter uma doença mais grave. O que é essa doença mais grave que eu estou falando? Uma endocardite bacteriana. Nossa, doutora, tão grave assim? Sabe por quê? Porque quando a gente tem uma inflamação na boca, esse meio é a porta de entrada para um monte de bactéria no nosso organismo. E essa boca, como está toda cheia de bactéria e sangrando que só, se isso cai na corrente sanguínea e pode ir sendo levado até o coração, essa bactéria no músculo cardíaco, ela inflama muito mais grave do que ela inflamou na gengiva. E aí você tem um problema muito maior cardíaco. Okay. Então, além da perda do dente, do elemento do dente, a gente tem um problema sistêmico envolvido. Como a gente viu na perda dentária, que é o osso que vai prejudicar, ou seja, uma estrutura muito maior do que aquele dente que você está vendo ali. Gente, não é papo de dentista para te assustar, não. É coisa séria que acontece no consultório, é coisa que ameaça a vida, então a gente precisa dar um jeitinho de resolver. Foca, é melhor você investir um pouquinho de tempo a cada dia cuidando do seu dente, indo ao dentista, do que você ter que investir depois um tempão, às vezes com uma falta de um dente ali, ou às vezes com muita dor, atrapalhando o seu trabalho, atrapalhando o seu rendimento aí e atrapalhando o seu bolso também, porque fazer implante e fazer esses reparos depois custa muito. Chegou a interação na tela do Vida e Saúde, doutora, vamos ver quem está aqui. O Lucas Davis, de Jacareí, está querendo saber se a saúde bucal pode interferir na musculação, mesmo sendo uma atividade sem contato com outras pessoas. Boa pergunta. Boa pergunta. Sabe o que acontece quando o paciente faz musculação? Se ele tem bruxismo é aquele apertamento do dente. Pode ser em vigília, quando o paciente está acordado, ou pode ser à noite. Quando o paciente tem esse problema já instalado, que é o bruxismo, ele vai fazer musculação, normalmente eles fazem aquela força. Essa força já está muito maior no paciente que tem bruxismo. E aí eles vão fazendo musculação, aquilo vai piorando. Acontece dos pacientes quebrarem as pontinhas dos dentes. Tá, então... Se você tem bruxismo, você tem que usar a plaquinha, fazer o tratamento, senão a musculação ela vai potencializar essa carga mastigatória. E eu imaginei pelo seguinte também, doutora, quando alguém vai ao dentista para tirar os sisos, né, ou faz qualquer procedimento na boca um pouquinho mais invasivo, o dentista proíbe a gente de fazer atividade física, de pegar peso em casa, você dona de casa aí não vai levantar aquele balde pesado. Por quê? Justamente porque a gente acaba dando uma apertada nessa região aqui também, né, doutora? Verdade. Quando o paciente faz qualquer tipo de esforço, qualquer tipo de esforço, ele vai sentir uma dor maior e aí vai atrapalhar a cicatrização daquele lugar. Então tem que ficar quietinho, colocar gelo, tem que ficar quietinho. Tá.
Agora é o seguinte, doutora, a nossa vida vai se desgastando com o passar dos anos, né? E algumas pessoas mais velhas sofrem com a perda dentária. Será que dá para minimizar os efeitos desse problema ao fazer atividade física? Vamos mudar o cenário agora. Atividade física beneficiando a saúde bucal. Dá. Toda vez que você faz atividade física, você está ajudando o seu corpo como um todo, né? Você tá ajudando a cadeia inteira do seu organismo. Quando o paciente é praticante de algum esporte, de alguma atividade física, a saúde bucal dele vai ser muito melhor do que qualquer outro paciente que não pratica. O rendimento dele em qualquer atividade física vai ser muito maior do que quem não faz nada. Muito bom, doutora. Agora é o seguinte, você já mencionou aqui alguns cuidados básicos que todo mundo pode ter, mas eu queria reforçar como cuidar da saúde bucal em casa e também fazendo a profilaxia, que é aquele cuidado antes do problema chegar no consultório. Doutora, lembrando que tem gente que tem pavor de dentista, só de falar o nome já sente aquele arrepio. Hoje em dia a coisa está muito diferente, né? Tem procedimentos que são minimizados assim de dor, de sofrimento no consultório pela tecnologia que tem ajudado, né? Olha, hoje em dia o atendimento é muito melhor, né? Ele é muito mais humanizado, as técnicas anestésicas mudaram. Então, assim, aquele trauma que o paciente tinha lá atrás, hoje a gente está conseguindo tirar por lá isso, graças a Deus, né? A gente consegue trazer o paciente com mais frequência no consultório, ele consegue ver que existem equipamentos mais modernos, que ele não passa dor, que é indolor, então ele fica muito mais, ele fica mais agradável aqui, ele gosta do atendimento. Agora, a limpeza, por exemplo, você falou, né, de frequentar o consultório do dentista com mais assiduidade. A limpeza, por exemplo, aquela limpeza que só pode ser feita no consultório, ela é um procedimento de cuidado para evitar problemas futuros. Ajuda a evitar cáries, por exemplo? Sim, essa limpeza é uma prevenção do problema, tá? Então, por exemplo, o paciente cuida da escovação da saúde bucal em casa e a cada 3 meses ele vai ao dentista para retirar o que ele não conseguiu. Nesse período de 3 meses é um período curto, então vamos supor que ali começa um pontinho de cárie pequenininho. Em 3 meses o dentista já consegue olhar, consegue ver e fazer a reparação daquilo. Se o paciente demora 1 ano para ir ao dentista, aquele buraquinho pequenininho, ele vai se transformar num buraco imenso. E aí vão ter outros problemas, né? Em vez de ser uma única cárie, pode virar um canal, que é quando a gente tem que tratar o dente mais a fundo. É isso aí, ao invés de uma consulta com o dentista, você vai ter que ali ir várias vezes para tratar de um problema que seria evitado com esse cuidado aí periodicamente. Doutora Patrícia Almeida, quero te agradecer pela conversa de hoje. Muito bom a gente entender que a saúde bucal vai impactar também na prática salutar de exercícios físicos e é importante cuidar dessa saúde bucal. Quem quiser conhecer mais do trabalho da doutora Patrícia, dá para acessar lá no Instagram, @odontologia.almeida, tá aqui na tela, @odontologia.almeida, e tem conteúdo bacana por lá também, né, doutora? Sim, tem. A gente sempre dá dicas, faz caixinha de pergunta, porque o paciente tem muitas dúvidas, né? Muitas questões. E a gente sempre faz de tudo para estar tirando qualquer dúvida. Quando o paciente tem alguma dúvida mais a fundo ou ele tem um pouco mais de vergonha, ele manda uma mensagem no nosso canal e a gente responde com o maior prazer. Tá certo. Obrigada, doutora. Até a próxima. Obrigada a você. Muito bom, né? É bom a gente se cuidar, é bom a gente ter o cuidado com os nossos filhos, trocar a escova de dente a cada 3 meses. São cuidados necessários que você pode ajudar a controlar aí na sua casa. A gente faz uma rápida pausa agora. Na volta, tem o Dr. César Vasconcelos falando como conviver com uma pessoa rixosa. Super importante esse assunto aqui. E ainda tem receita, tem lanchinho de maçã. Olha que graça! Receita boa pra gente fazer, né? Volto já com você.